Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, a doutora Cíntia e eu, para gravar esse vídeo a respeito dos mecanismos de ação dos bioestimuladores. Essa é uma iniciativa da Academia da Face, no sentido de tirar algumas dúvidas dos nossos alunos, as pessoas que mandam mensagem para a gente. A gente vai começar a postar esses vídeos com essas dúvidas, esclarecimentos, alguns pontos que são mais críticos da harmonização facial para vocês, para a gente seguir esse estudo, tá? E hoje a gente vai falar a respeito de mecanismos de ação dos bioestimuladores. Bom, é isso, pessoal. A gente quer tirar as dúvidas de vocês, as principais dúvidas que vocês têm em relação aos procedimentos, em relação aos mecanismos. A gente sabe que muita gente não sabe como é que as coisas funcionam e saber como um é importante no tratamento. E por isso a gente está promovendo essa série de vídeos com as principais dúvidas, porque a gente quer que vocês entendam o que vocês estão fazendo, para que vocês entreguem o melhor resultado possível para o paciente de vocês, tá bom? Então hoje a gente vai começar com a professora Teodora. Ela vai fazer a apresentação e a explicação para vocês. E eu vou fazer alguns questionamentos que vocês costumam fazer para a gente, para esclarecer e ficar mais tranquilo o entendimento. Vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Preparei aqui alguns slides só para a gente direcionar a fala, tá? Então, a ideia é falar mais especificamente do mecanismo de ação desses bioestimuladores, certo? Mas a gente parte... Só um minuto, vou projetar aqui novamente. Então, a ideia é falar um pouco mais a respeito desses mecanismos de ação dos bioestimuladores, mas a gente parte de uma problemática. Qual é a problemática que os bioestimuladores vão resolver? É a problemática do envelhecimento a nível de pele, tá? Então, quando a gente fala de envelhecimento, existem diversas causas, causas extrínsecas, causas intrínsecas. Associadas a essas causas estão os sinais do envelhecimento, o aparecimento de rugas, a flacidez, a pitose dos tecidos, a formação de sulcos, as estruturas, o deslocamento das estruturas, dos coxins de gordura. Então, uma coisa importante da gente lembrar é que esse envelhecimento ele é tridimensional. Ele acontece no arcabouço ósseo, ele acontece com o afrouxamento dos ligamentos de retenção, ele acontece com uma flacidez tanto da musculatura quanto da pele. Então, diante dessa problemática, a gente precisa entender que tipos de soluções o cirurgião dentista que trabalha com harmonização facial pode utilizar para tratar o envelhecimento a nível de pele. Porque quando esse envelhecimento acontece, por essa imagem, a gente consegue observar diferenças em M-face mais envelhecida e numa M-face menos envelhecida. Essa imagem mostra um senhor caminhoneiro que pegava sol, que é um tipo de causa de envelhecimento extrínseco, e ele apresentou uma característica de envelhecimento de pele diferente nas hemifaces. Então, essa face envelhecida, ela tem um adelgaçamento epitelial, ela tem perda de elasticidade, perda de tecido adiposo, degeneração do colágeno, que começa a partir dos 30 anos. Então, a partir dos 30 anos, esse balance, esse equilíbrio entre síntese de colágeno e a sua degradação, ele pesa mais para o lado da degradação do colágeno. Tá? Acontece uma alteração no contato das camadas da pele e a sua queratinização. Tudo isso apresenta clinicamente para o profissional, para o paciente, uma face envelhecida. Para a gente entender como é que os bioestimuladores funcionam como uma solução para o envelhecimento da pele, a gente precisa entender qual é a estrutura tridimensional dessa pele. Ter uma visão geral do tecido tegumentar. Tá? Então, a gente sabe que a pele ela tem uma estrutura com uma epiderme mais externa, na sua camada mais externa, uma camada dérmica e uma camada chamada de hipoderme ou tecido subcutâneo. Bom,
Nesse slide aqui, a gente consegue visualizar a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, a gente já vê algumas características relacionadas a essas 3 camadas da pele, e esse entendimento é importante, inclusive, para a gente entender qual é o local onde a gente vai depositar o bioestimulador para que ele tenha aquela ação esperada. Tá? Então, a epiderme é a camada mais externa da pele, ela é composta basicamente de queratinócitos em diferentes estágios de diferenciação. Então, essa epiderme ela tem algumas camadas: o extrato germinativo, o extrato espinhoso, o extrato granuloso, o extrato lúcido e o extrato córneo, tá? Que é basicamente queratinócitos mortos. Tá? Então, essa região do extrato córneo é uma região que vai descamar, certo? Essa pele, essa epiderme, essa camada mais externa da pele, ela se renova a cada 26 a 42 dias. Então, a gente já observa que esse timing da renovação da pele, ele vai nos dizer também algo sobre o intervalo entre as sessões. Isso também está relacionado ao padrão da inflamação no ser humano, que é o que a gente vai estudar como um dos princípios bioestimuladores, tá? O desenvolvimento de uma inflamação controlada. Além dos queratinócitos, existem algumas células que são os melanócitos e as células de Langerhans que estão presentes nessa camada epidérmica. Ela tem uma espessura aproximadamente de 0,1 milímetro, então realmente é uma camada bem fina, tá? E a sua composição, a sua estrutura histológica se mostra com a formação de papilas, que são essas reentrâncias da epiderme na derme, e as cristas, que são as reentrâncias da derme na epiderme. Então, essa é a composição da camada epidérmica da pele. Logo abaixo da epiderme existe a derme, que é um tecido conjuntivo, dividido nos seus estratos papilar e reticular. Qual é a composição desse tecido conjuntivo dérmico? As células presentes são os fibrócitos e os fibroblastos, e apresenta-se uma matriz extracelular, rica em ácido hialurônico, colágeno e elastina. Então, a composição desse extrato dérmico é celular e de uma matriz extracelular. Logo abaixo da derme está o tecido subcutâneo, é uma camada de tecido adiposo contínua que recebe essa designação de hipoderme. Essa é a camada mais profunda da pele, tem uma espessura que pode variar de alguns milímetros para alguns centímetros. Isso vai depender da região da pele, de qual local, se tratando de face, de qual local da face. Então, dependendo da localização na face, podem acontecer alterações na espessura da epiderme, da derme e da hipoderme. E a gente tem que levar isso em consideração no momento da aplicação, da deposição, da injeção dos bioestimuladores. Essa hipoderme, ela está separada dos músculos por uma fáscia, né, que é o SMAS, tem logo abaixo dela, e ela está ancorada na derme por septos de tecido conjuntivo. Tá? Então, esses septos, eles vão conectar a hipoderme com a derme. Essa imagem histológica, ela mostra, na verdade, são 2 lâminas histológicas que apresentam uma pele jovem e uma pele envelhecida. Qual é a primeira percepção que a gente tem ao observar essa imagem? Existe na pele envelhecida uma diminuição na espessura dérmica, epidérmica, na espessura de pele, e um aplanamento dessa junção epiderme-derme. A gente vê que, caracteristicamente, a pele jovem ela tem essa formação papilar, né? A presença das papilas e cristas. E a pele envelhecida ela tem um aplanamento nessa junção. É uma característica que a gente observa. Essa diferença entre uma pele jovem
e uma pele envelhecida, ela é bem, digamos assim, dicotômica, ela é bem extrema, porque não há diferença nessa espessura em termos de epiderme entre uma pessoa jovem e um indivíduo com idade intermediária, assim como também não há diferença nessa espessura na derme de uma pessoa jovem para uma pessoa com idade intermediária. Mas o indivíduo já senescente, o idoso, existe sim essa diferença em termos de espessura, tanto dérmica quanto epidérmica. Tá? É interessante a gente fazer aqui uma colocação que é interessante lembrar é que quando o paciente ele se expõe muito ao sol, a gente tem um espessamento da epiderme, né? Então, às vezes eu tenho um paciente idoso que se expôs ao sol a vida toda e a gente vai ter uma característica de uma epiderme bem espessa, que é aquela pele com aspecto de casca de laranja, mas a gente vai ter a derme delgada. São aqueles pacientes que a gente muitas vezes indica a realização de pilhas, a gente precisa afinar esse extrato córneo, diminuir a espessura desse extrato córneo para renovar essa pele, eu tenho a pele com um aspecto mais jovem. Exatamente. A gente pensa nessa qualidade de pele, tanto com tratamentos que vêm de fora para dentro, quanto tratamentos de dentro para fora, né? Quando a gente fala de bioestimulação. Então, aqui é só mostrando, esse artigo mais uma vez mostra o aspecto histológico, né, as alterações relacionadas ao envelhecimento, principalmente no que diz respeito a esse aplainamento das papilas dérmicas.